Boa noite a todos. Eu sei que eu estou um pouco adiantado. O horário, que eu marquei hoje foi 21 horas e 10 minutos. O motivo, inclusive, dessa mudança das 19 horas de terças-feiras para hoje, atipicamente tão tarde, é porque quando eu avisei no Instagram e eu fui agendar, no YouTube, eu percebi que o primeiro horário disponível seria 21h10, provavelmente decorrente aí de sobrecarga de lives associadas à pandemia. Então, infelizmente, hoje fica um horário bastante menos atraente, mas eu agradeço aqueles que estão presentes. Em relação aos meus alunos na sala Zoom, aqueles que não puderam vir, sabem que essa sessão vai ser gravada e poderão oportunamente assistir. Tá bom? Agora eu vou dividir com vocês a minha tela. Vocês já devem estar vendo o Coliseu. E agora, como de costume, vamos inicialmente às notícias da semana, bastante rápido. Primeira coisa, aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Fábio Skilnick, criador do método, trabalho com GMAT há 21, 22 anos, sou expert na área quantitativa da prova nos fóruns internacionais GMAT Club e Beat the GMAT. Vocês podem tomar conhecimento a respeito dos meus preparatórios em 2 sites. Os cursos online, ou seja, com aulas gravadas, exercícios online, simulados online com gráfico de performance, sistema de tirar dúvidas, etc., que está no gmath.com.br, e aqueles de vocês que preferirem entrar em contato comigo, fazerem um bate-papo rápido, sem compromisso, me contarem a formação de vocês, a experiência com a prova, e eventualmente fazer uma aula no Zoom particular, ou se você tem algum colega, alguma colega, junto com essa pessoa, entre em contato comigo através desse site aqui, que é mais recente, gmathlives.com.br. Além disso, gostaria de deixar claro que amanhã, precisamente amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui está errado, desculpem, é quartas-feiras, começa o nosso preparatório específico para a prova seletiva do mestrado do ITA. Então, como é que vai funcionar? Aqueles de vocês que têm interesse já devem conhecer o nosso Instagram, que é o curso de Math. Recomendo fortemente que vocês nos sigam, procurem sempre informações lá. E amanhã, quarta-feira, por volta do meio-dia, eu vou colocar um post dizendo que vocês já podem entrar no site, que é o site de mathlives.com.br, na página de contato, onde vocês vão ter o link para o Zoom, onde vocês vão poder assistir sem compromisso a primeira aula. Aqueles que assistirem terão acesso também à lista de exercícios online. Eu vou explicar com detalhes através de e-mail como vocês têm acesso ao ambiente online, que é feito nesse mesmo site aqui. Aqui não tem como se fazer o cadastro. O cadastro vai ser feito através do link que depois eu vou passar para cada um que assistir a aula de amanhã, ainda gratuitamente. Se houver mais do que 4 pessoas interessadas, aí o grupo vai ficar fechado. Por quê? Porque já tem um aluno que já deu um firme, ou seja, já tem um aluno garantido para esse grupo, portanto ainda existem 4 vagas. Assim que as 4 vagas forem preenchidas, não é mais possível participar desse grupo, a menos que no segundo pacote de aulas, ou seja, a partir da 7ª aula, alguém resolva desistir. Se você quiser fazer o curso de forma personalizada, cada pacote de 6 aulas é mais caro. Percebam que aqui depende do número de alunos. Se tiverem 2, cada um vai pagar R$ 810 por 6 aulas. Se tiverem no máximo de alunos, que são 5 alunos, cada um vai pagar esse valor. Agora, se você não quiser ter aulas personalizadas, não conseguir fazer parte do grupo, você ainda vai poder contratar as aulas gravadas. Portanto, pagando R$ 500 por pacote de 6 aulas, você vai recebê-las, mas você não vai ter acesso às aulas ao vivo, não vai ter acesso ao plantão de dúvidas, que é a partir das 9h40, que a partir das 10 horas começa a aula, mas você vai poder mandar suas dúvidas pelo sistema online. Qualquer dúvida que não estiver ainda claro, tem uma aula só sobre esse curso no nosso canal no YouTube, assistam e eu estou à disposição naturalmente. Agora sim, lápis e papel na mão,
por gentileza, vamos fazer alguns problemas, como é de costume nas nossas masterclasses. Começando com esse daqui, boa sorte. Ok, esse é um primeiro problema bastante previsível, né? Como eu menciono aqui no comentário no Instagram, é o que a gente chama de um no-brainer, né? Aquele tipo de problema que um aluno bem preparado já sabe exatamente como proceder. Sinceramente, às vezes, eventualmente, poderia valer a pena notar que, por exemplo, essa reta aqui tem slope 3/4, mas, por exemplo, ela não passa no ponto 0 menos 1, né? Porque se você colocar aqui, por exemplo, 0, vai passar no 0, 0. Vai passar na origem, porque ela não tem aqui, né, o termo independente. O termo independente é 0, se você preferir. O fato é que, pelo fato dela passar no 0, 0, ela não passa no 0 menos 1. Né? Ela não é uma reta vertical, que a reta vertical passaria no 0, 0 e também no 0 menos 1, né? Mas a verdade é que você poderia ir descartando cada uma dessas alternativas, por exemplo, a partir dessas duas propriedades que precisam ser satisfeitas, mas isso é tão simples de ser feito da maneira, digamos, mais acadêmica, que é, na minha opinião, o que vale a pena. Portanto, a única coisa que a gente precisa fazer é pegar propriedades da reta que a gente procura e identificá-la. A primeira coisa é, claro, impor que esse ponto esteja na reta. A segunda coisa é impor que essa reta seja perpendicular a essa outra reta. Uma vez que essa outra reta pode ser colocada aqui na forma mais comum, ela é a forma, na minha opinião, em geral, mais adequada, porque ela explicita o slope, a inclinação da reta, e também o y-intercept. Tá? Essa reta, o nome clássico é a forma geral, tá bom? E essa é a chamada forma reduzida. Mas esses nomes você não precisa saber. O que você precisa saber é que, como essa é uma reta oblíqua, ou seja, ela não é nem vertical e nem horizontal, a reta que é perpendicular a ela sempre vai ter uma inclinação que faz com essa um produto menos 1. Portanto, certamente o slope da reta R, que a gente procura, que é nosso foco, é 4/3, porque 4/3 é o único número que multiplicado por menos 3/4 dá menos 1. Portanto, eu já sei que a minha reta R, que também é uma reta oblíqua, porque ela é perpendicular a uma reta oblíqua, lembrando, isso significa que é uma reta não horizontal e nem vertical, ela pode ser colocada nessa forma, que é a forma reduzida, onde o slope é diferente de 0. O slope igual a 0 é apenas para retas horizontais, o que não é o caso. E agora falta descobrir o y-intercept. Para isso eu vou usar essa propriedade. Ou seja, quando o x for 0, o y precisa ser menos 1. E, portanto, a gente descobre o y-intercept, que é menos 1, garantindo que a reta que a gente procura ela é dada com esse slope e com esse y-intercept. Portanto, multiplicando, por exemplo, tudo por 3, jogando todo mundo para o lado esquerdo, você fica com 3y
menos 4x mais 3 igual a 0, e, portanto, 3y menos 4x igual a menos 3 é uma versão equivalente à que a gente determinou. Portanto, a resposta correta, claro que é Ernesto, e você não precisa fazer isso durante a prova, mas eu me certifiquei de que, quando eu elaborei essa questão, que nenhuma das primeiras 4 alternativas são equivalentes, ou seja, podem ser simplificadas de maneira a chegar, por exemplo, nessa equação. Por que está correto dizer uma equação da reta R e não a equação da reta R, que é um erro comum de alguns enunciados? O motivo é que essa equação, por exemplo, ela é válida, naturalmente, como a gente acabou de descobrir, mas se você multiplicasse os dois lados por uma constante diferente de zero, por exemplo, 2, a equação 6y menos 8x mais 6 igual a 0 é uma outra equação que também é válida. Alguns diriam para você que, na verdade, é a mesma equação. Eu diria para você que ela não é a mesma equação, ela representa a mesma reta. O fato é que, colocando uma possível equação, você evita dores de cabeça. Vamos ao próximo problema. Jóia. Bom, antes de mais nada, um aviso, pessoal do Zoom, os meus alunos já sabem que eles podem interagir comigo, por favor, pelo nosso chat interno. Tá? Não coloquem a câmera, porque senão aparece aqui no YouTube. Não usem o áudio, porque eu desliguei o áudio, senão eu ouço a minha própria voz. E o pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade também para escrever no chat. Eu estou aqui de olho, se vocês me fizerem qualquer pergunta ou fizerem algum comentário, ou disserem qual a resposta que vocês acham que é a correta, eu vou ter oportunidade de incluir o comentário, a participação, a pergunta de vocês com o maior prazer, tá bom? Então esse problema aqui já é um problema de um nível mais alto. Eu criei ele há pouco tempo, postei no Instagram e falei a respeito de uma bonita, na minha opinião, aplicação do que no nosso método se caracteriza por ser a tríade vencedora, né? Em outras palavras, ainda que muitos colegas eventualmente acham que cada problema é um problema, eu respeito isso, claro. Na verdade, eu acredito que se você seguir uma tríade, você vai estar muito bem resguardado, muito bem guarnecida durante a sua prova inteira. Essa tríade é formada pelo foco, que é o que se quer, é a coisa mais importante do problema. No caso, eu tenho que decidir a respeito da unicidade dessa expressão em termos numéricos. O segundo tripé dessa tríade é os dados do problema, no caso, o primeiro dado, depois o segundo dado, tratados em separado, e também, claro, que nos problemas em geral, propriedades que o teu preparatório te forneceu. Então, por exemplo,
Se o examinador está falando a respeito de um losango, você deveria saber que, por exemplo, em qualquer losango, as diagonais são perpendiculares e elas bissectam os respectivos ângulos. Se isso você nunca estudou, se isso você nem sabe o que significa, com todo respeito, é um mau sinal. Tá? Por quê? Porque essa é uma das várias propriedades de paralelogramos que você precisa conhecer, que, segundo o meu método, fazem parte integrante dos dados do exercício, porque o examinador não vai te dar as propriedades do losango, mas você vai precisar invocá-las se você souber que o problema se associa a losango, seja explicitamente ou seja indiretamente, quando você perceber que você tem um quadrilátero convexo com 4 lados de comprimentos iguais, não é? E a terceira parte da tríade é você estabelecer os vínculos, ou seja, realizar a conexão entre o que é dado e o que é pedido, ou seja, o foco e os dados. Os dois elementos que precederam nessa tríade. Então, vamos fazer isso. Primeiro é o foco. O primeiro dado é esse. Eu coloquei ele de uma forma levemente mais agradável, porque uma vez que eu desconfiei que essa informação me parecia insuficiente para responder essa expressão de forma única, eu passei a fazer o que o método chama de uma bifurcação. Ou seja, eu escolhi 3 valores, um para cada uma das variáveis, de forma que isso é satisfeito, e o meu foco está no valor dessa expressão, que claro que nesse caso dá 4. Se eu escolhi agora x3, y1 e z0, novamente eu satisfaço o primeiro statement, e nesse caso 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 10. Portanto, isso é o que a gente chama no método de blindagem. É impossível que o gato Félix, seja ele quem for, tenha razão se ele, digamos, acreditar que o primeiro statement é suficiente, porque eu acabei de provar que eu sou capaz de, satisfazendo o primeiro statement, achar 2 respostas distintas. Ah, mas eu estou tendo aula com a Xuxa e ela fala que isso é uma perda de tempo. Cada um tem o direito de pensar da forma que quiser. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso no dia da prova. Eu estou dizendo que você deve estudar, treinar, se preparar para o exame, desenvolvendo a sua maturidade, e fazer bifurcações é parte integrante disso, na minha humilde opinião. Mesma coisa se dá em relação ao segundo statement. Eu coloquei aqui o x em evidência, porque eu achei que era mais elegante para conseguir achar exemplos, visto que me parece que esse statement é insuficiente para responder a pergunta. De fato, se eu escolher, por exemplo, novamente, x, y e z como sendo esses valores, claro que 2 vezes 0 é 0, portanto essa terna, essa tripla ordenada se aplica, e nesse caso eu já sei que o foco daria 4. Infelizmente eu não posso pegar de novo essa terna, porque ela não satisfaz esse statement, experimentem para checar o que eu estou falando, mas, por exemplo, 1 e 1 vai dar 2 desse lado, vai dar 1 desse lado, portanto o x conveniente é meio, porque meio vezes 2 dá 1. Portanto, essa terna é viável, palavra também criada, cunhada no método, e com a viabilidade dessa terna, é claro que meio ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá um valor diferente de 4. Isso novamente blinda o segundo statement. Em outras palavras, se o tio Gulliver achar que o segundo statement era suficiente, não, mas ele dá aula no Manhattan. Não importa onde dá aula. O que importa é que a bifurcação garante que o segundo statement é insuficiente para responder essa pergunta, ou seja, o valor numérico disso de forma única. E agora, como cada statement é insuficiente, a gente precisa das duas juntas. Por que agora você foi manipular isso com álgebra? A resposta é porque a partir dessas duas informações, eu comecei a suspeitar que talvez elas fossem suficientes. Claro que eu não tenho a menor garantia disso. Portanto, o que a gente vai fazer, e é aprofundado no curso inteiro, seja ele na versão curta, para pessoas com melhor formação quantitativa, vinda do ensino médio, seja ela na versão longa, para pessoas que não são da área de exatas, não têm grande facilidade com exatas, mas querem se qualificar em altíssimo nível.
Isso é possível porque o curso longo tem 40 aulas, ou seja, o progresso se dá de forma muito suave, mas ao mesmo tempo muito ambiciosa. No momento que eu sinto que talvez as duas juntas sejam suficientes, eu começo a fazer o vínculo. Eu começo a tentar aproximar os dados do que é pedido. Eu percebo, por exemplo, que quadrando o primeiro statement, eu vou ter informações a respeito de x ao quadrado e também de y mais z ao quadrado. Portanto, eu já estou mais perto do que eu quero. E, de fato, o quadrado do primeiro menos o duplo produto mais o quadrado do segundo vai dar 4. E agora eu já tenho um x ao quadrado, aqui eu já consigo um y ao quadrado, aqui eu já consigo um z ao quadrado, mas sobra alguma coisa. Sobra esse duplo produto, que é o 2yz, e claro que também sobra esse trechinho. Então, estabelecendo o vínculo, ou seja, aproximando o que eu tenho do que eu quero, eu percebo que vale a pena deixar do lado esquerdo x ao quadrado, o y ao quadrado e o z ao quadrado, e eu ainda deixei para fins didáticos o duplo produto desse lado, e eu fico do lado de cá com esse 4, e eu fico também com o duplo produto de x por y mais z. Não por acaso, quando eu criei a questão eu fiz isso de propósito, é o que a gente chama da mente do examinador. Isso é absolutamente comum em aparecer no GMAT, que o objetivo do examinador é ver se você está entre o grupo preferido dele, ou seja, se você está entre os alunos de elite. No momento que você percebe que tem essa sobra, não por acaso você vai tentar conectá-la com o segundo statement, que afinal o primeiro statement você já usou. Se você multiplicar o segundo statement por 2, você vai ter exatamente o duplo produto que está desse lado. Portanto, o duplo produto dá 2yz. Portanto, você descobriu que o seu foco mais 2yz é 4 mais 2yz. Subtraindo 2yz dos dois lados, ou seja, cancelando, você descobre uma resposta única, cravando a resposta C. E, portanto, os dois statements inseparados são insuficientes, mas em conjunto respondem de forma única. Se você, que está me vendo principalmente no YouTube, acha que isso é artificial, é porque você não percebeu que eu estou usando exatamente a tríade vencedora. Isso não significa que eu considero isso fácil. Isso é simples, mas não é fácil. Isso se torna fácil à medida que você faz um estudo metódico dessa postura e você, claro, que exerce essa postura em exercícios mais simples que vão evoluindo à medida que o seu preparatório avança. Essa, pelo menos, é a proposta do meu curso, ainda que eu repito pela enésima vez que eu respeito e tenho estima por colegas do Brasil e do exterior que pensam diferente, que ensinam de outras maneiras, normalmente menos técnicas, normalmente mais pautadas em sacadas, ao invés de terem posturas mais sistemáticas. É uma escolha, eu acho que tem um público-alvo, inclusive, maior do que o meu, mas, obviamente, não é a minha visão sobre a prova. Agora, respeitando a minha promessa no Instagram, eu vou falar a respeito do dia em que eu tropecei, e, para isso, eu gostaria que vocês rapidamente resolvessem esse problema muito simples que eu vou propor agora. Bom, acho que todos vocês, pois é, todos vocês devem concordar que esse é o exercício mais fácil da live de hoje, disparado. Inclusive até uma vergonha, né, eu fazer menção aqui à prova do ITA, que é bastante exigente, ainda que tenham problemas lá que sejam simples, claro, né, para facilitar um pouco a vida dos alunos que tomarem as decisões corretas e tiverem uma boa formação. Né? Por que isso daqui é muito simples? Porque sabendo que AO igual a AD, está representado aqui pelo arco, feito com a ponta seca do compasso aqui no vértice A,
Se eu souber que esse ângulo é de 132 graus, é muito fácil achar esse ângulo que está, digamos, enxergando a base. Por que é muito fácil? Simplesmente porque esse ângulo aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, esse ângulo aqui, pelo examinador, vale 132 graus. O meu foco, não percam de vista, é esse ângulo. Eu sei que o triângulo dado é isósceles de base OD, portanto, ângulos de base são iguais. Esse ângulo, claro que é suplementar a esse, portanto, ele vale 48, porque 48 graus mais 132 graus, que vai dar 140 mais 40, vai dar 180 graus. Como ângulos de base são iguais, então o meu foco nada mais é do que o suplemento do dobro de 48. Em outras palavras, se você fizesse a continha elementar que a gente aprendeu na escola, 48 mais 48 mais x é igual a 180, claro que você chega nessa resposta, claro que você chega em 84. Não era esse o problema que eu propus no Instagram, porque esse teria sido realmente muito bobinho. Não foi nesse problema que eu tropecei. O problema que eu tropecei foi o que eu vou mostrar para vocês agora, porque eu incluí vários dados e esse inclusive. Se esse dado, desculpe, por enquanto não precisam pensar, eu vou dar tempo para vocês. Se esse dado tivesse sido incluído, você saberia exatamente quanto vale esse ângulo. E, portanto, quantos valores possíveis esse ângulo poderia ter, seria uma resposta boba e nem estaria nas alternativas. Por quê? Porque a resposta seria uma única resposta, que seria 84 graus. Mas a verdade é que essa situação geométrica que está apresentada pelos outros dados do problema, ela não seria compatível com esse ângulo ser 84. Em outras palavras, no momento que eu distraidamente ou tolamente coloquei uma hipótese a mais nesse problema que eu concebi, na verdade eu invalidei o problema, né? Porque nenhuma resposta seria viável. Essa hipótese faria, junto com os 132 graus, com que esse ângulo fosse 84, só que os demais dados do problema inviabilizam 84 como resposta. Esse foi o meu tropeço. Quando eu criei essa questão, eu não percebi as forças que estavam envolvidas, mas agora eu gostaria de dar 2 minutos e meio para que vocês façam esse problema, sim, que está bem apresentado, excluindo essa informação. Ele é um lindíssimo problema e eu dou a vocês agora a oportunidade para que vocês façam. E foi perguntado se, digamos, na verdade, então eu preciso desconsiderar esse triângulo como isósceles de base OD. Correto, é exatamente isso. Ou seja, nesse problema que está sendo proposto aqui, esse triângulo não é isósceles de base OD. Porque se ele fosse, inclusive, daria aquele problema que eu falei de incompatibilidade de dados. Tá? Mas eu já vou falar a respeito da solução, isso vai ficar bastante mais claro.
Joia. Bom, deixa eu só responder aqui um comentário, é o seguinte, não, para os meus alunos em particular, esse tipo de problema que é mais dirigido para a prova do ITA, não vai ser usualmente abordado nas masterclasses de terças-feiras. Claro que esse tipo de conteúdo vai ser estudado profundamente, com todos os recursos, com todos os argumentos, com a prática devida, no curso preparatório do ITA, que começa amanhã, quarta-feira, às 7 horas da noite. Para mais informações, entrem no nosso Instagram, Curso de Math, tá certo? Então, não vai ser esse tipo de problema que a gente vai ter nas nossas lives de terças-feiras, como não tem sido esse tipo de problema. Eu só tomei a liberdade de hoje abordar esse exercício, porque eu gostaria de comentar a respeito do meus deslize, gostaria de falar a respeito dessa bonita solução, e gostaria de mostrar para vocês como, se eu tivesse respeitado o meu próprio método, eu provavelmente não teria passado essa vergonha. Em outras palavras, como é que eu posso me sentir confortável em elaborar exercícios? E, bens a Deus, nos últimos, sei lá, pelo menos 7, 8, 9 anos em que eu crio problemas sistematicamente, essa é a vez que eu estou precisando me retratar em público do meu deslize. Como é que eu faço para criar problemas em que, digamos, felizmente, graças ao bom Deus, eu não passo vergonha, né? É sobre isso também que eu vou falar a respeito durante a solução desse exercício, nessa versão corrigida. Então, primeira coisa. O OA igual ao B, nos indicado aqui pelo laranja, mostra que se você colocasse a ponta seca do compasso no ponto O e você abrisse um arco, passaria por A e por B, né? Porque OA é igual ao B. Esse arco representa uma ponta seca em B, abrindo o compasso, cruzando em dois pontos, no ponto O e no ponto C. E agora sim, sabendo que esse ângulo é 132 graus e esse ângulo é inteiro, quantas possibilidades eu tenho para esse ângulo? Então, eu peço, por gentileza, que vocês fiquem comigo até o final, porque, inclusive, eu vou argumentar como eu poderia ter evitado o meu erro tolo, mas eu poderia ter evitado, e como eu posso garantir para vocês que agora o problema está bem posto. Ou seja, como dizia o meu orientador de doutorado em abençoada memória, como garantir que não vai aparecer um outro coelho dessa cartola, não é? Essa é uma boa pergunta. Então, primeira coisa, descartemos, portanto, esse dado, que causou bastante estrago, infelizmente, mas vamos usar o resto. Primeira coisa, foco, é o valor desse ângulo A, que é a medida do ângulo CAD, que naturalmente, claro, é a medida do ângulo OAD. Claro, é a mesma coisa. Como meus alunos já se acostumaram, é comum não colocar bolinha indicando ângulos em graus, porque, em particular, no GMAT, todos os ângulos estão em graus. No ITA também, com raríssimas exceções, então você pode descarregar um pouco a notação e se sentir um pouco mais à vontade. Então vamos ver o meu argumento. A primeira coisa que eu expliquei, na verdade eu fui determinar um majorante e um minorante para o meu foco. Em outras palavras, um extremo superior e um extremo inferior para o ângulo que eu procuro. Primeira coisa, nesse triângulo OAD, nesse triângulo grande aqui, o que eu sei? Eu sei que pela figura dada, o segmento OD é menor que o segmento OB, que por sua vez é do mesmo tamanho que o OA. Isso foi dado. Portanto, o OD, na verdade, é menor que o OA. E a gente sabe um resultado importante que é importante até no GMAT clássico, no mesmo triângulo, um maior ângulo sempre oposita um maior lado, e reciprocamente. Isso significa que, como esse lado é menor que esse lado, eu tenho certeza que esse ângulo é menor, esse ângulo, que está olhando para esse menor lado, o ângulo A, ele é menor que o ângulo que está olhando para esse lado, que é o de 48 graus, por ser o suplemento desse. Portanto, eu já descobri que o ângulo do meu interesse é menor do que 48 graus, porque ele é menor do que esse ângulo. Que mais? Eu sei que esse ângulo ele é externo a esse triângulo. Portanto, ele vale a soma dos internos não adjacentes. Portanto, eu sei que o 132 é A mais C, e, portanto, eu sei que o meu foco, que é o A, é 132 menos C.
Agora, o que eu sei sobre esse ângulo C ou esse ângulo C? E eu sei que eles são iguais por causa desse arco azul criado a partir de B. Em outras palavras, como esse triângulo é isósceles, eu tenho certeza que esses dois ângulos de base são menores do que 90. Por quê? Porque eu sei que a soma dos três ângulos é 180. Como eu tenho um triângulo aqui formado, então eu tenho algum ângulo positivo aqui. Portanto, a soma desses dois tem que ser abaixo de 180 para que esse ângulo seja positivo. Bom, mas se esses dois ângulos somam menos do que 180 e eles são iguais, é porque, na verdade, cada um deles é menor que 90. Portanto, aqui eu tenho um minorante para o A. Eu sei que o A, que é 132 menos C, é maior que 132 menos 90. Essa manipulação de desigualdades podia ser feita assim, ó, C menor que 90, portanto, o oposto de C maior que menos 90, e, portanto, 132 mais o oposto de C é menor do que 132 mais o oposto de 90. Em outras palavras, acabei de provar que 132 menos C, que é o A, é maior que 132 menos 90, que dá 42. Portanto, eu acabei de descobrir que o meu A, que é o meu ângulo foco, ele está abaixo de 48 e está acima de 42. Como o A, o examinador nos disse, é uma medida inteira em graus, então, em graus, a quantidade de A's possível é 48 menos 42 mais 1, desculpe, menos 1, porque 48 menos 42 seria incluir uma extremidade e não a outra. Como eu estou excluindo ambas extremidades, então eu preciso excluir tirando 1. Isso é o que a gente chama no método de técnica da mãozinha, que obviamente não é o momento para se abordar aqui. Tá? Resumo, existem 5 valores possíveis, cravando a resposta D. São eles 43, 44, 45, 46 e 47. E agora, como eu tinha prometido, eu queria mostrar que não só, digamos, colocar C aqui daria problema, ou seja, eu tive que descartar, né, essa informação, como eu gostaria de tentar convencer vocês de que essa configuração geométrica ela é viável, ou seja, ela não tem dentro dela contradições, ou seja, ela é possível de ser construída e, com isso, eu acho que eu também vou poder dar um pouco mais de insight para vocês de por que essa dupla desigualdade realmente caracteriza as respostas viáveis. Para fazer isso, só mais alguns minutos do tempo de vocês, por gentileza, gostaria de fazer um desenho. Vamos começar, eu vou pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui um espaço, uma página em branco. Aqui, excelente. Eu vou começar criando uma reta horizontal qualquer. Eu vou escolher aqui um ponto qualquer, que na verdade vai ser o meu ponto D de dado, se não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Isso, vai ser esse ponto aqui, tá bom? Esse vai ser o ponto D. E eu vou abrir os 132 graus para cima. Aqui, ó. Eu vou construir uma figura viável, tá bom? Esse é um ponto D qualquer. E agora? Agora eu vou escolher um ponto O, entre aspas, qualquer. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Olhando para a figura anterior, eu estou falando a respeito desse ponto. E agora, para satisfazer o arco laranja, eu vou colocar a ponta seca do compasso no ponto O. Vou abrir, deixa eu mudar a cor, até um lugar à direita do ponto D, digamos aqui. Vou fixar um ponto B e eu vou subir esse arco. Até cruzar, digamos, aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês como está o meu desenho. Está aqui. Isso parece bastante crível, né? O desenho está sendo feito sem instrumentos,
mas ele está razoável. Esse ponto que eu determinei aqui é o nosso ponto A. Agora vem a parte mais delicada. Como é que eu posso garantir essa outra parte do desenho? Em outras palavras, esse arco azul. Eu vou juntar o ponto A com o ponto O. Escolhi outra cor. E eu vou me perguntar se, quando eu juntar o ponto B com a perpendicular ao AO, eu vou cair em algum ponto por aqui. A resposta me parece que não. Por quê? Porque pelo meu desenho, que está razoável, parece que a perpendicular estaria aqui para baixo. Não tem problema. Até para fins didáticos foi ótimo que tenha acontecido isso, porque significa que esse O qualquer que eu escolhi, ele não foi bom. Não tem problema. Rapidamente a gente vai começar de novo e eu vou escolher de uma forma conveniente. Prestem atenção. Horizontal, 132 graus. Eu vou escolher o ponto O um pouquinho mais para cá. Vou abrir, digamos, até aqui. Vou fazer o meu arco em outra cor. Bom, vamos supor que ele cruze aqui, tá bom? Tem que fazer com régua e compasso, dá para criar essa configuração. É difícil aqui, ao vivo, sem instrumentos, mas agora me parece melhor. Por quê? Porque agora eu consigo acreditar que a minha perpendicular está no interior desse segmento e mais para próximo do ponto O. Tá bom? Por que isso vai ser importante? Porque se isso de fato está acontecendo, quando eu pegar o meu compasso com ponta seca aqui e eu colocar no ponto O, por geometria, vai dar para provar que esse ponto aqui, que é o ponto C, ele é simétrico em relação ao ponto O, em relação a esse ponto aqui. Em outras palavras, esse daqui ó, é igual a esse. Mas isso não importa. O que importa é que através dessa construção que eu acabei de criar para vocês, eu consegui fazer exatamente a figura do meu interesse. Ou seja, eu tenho o ponto D, eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto A, o ponto C e o ponto O. Agora eu vou voltar para vocês para a figura anterior para vocês enxergarem. Estão vendo? Consegui todos os elementos. O que falta agora? Só faltou juntar o A com o ponto D que eu vou fazer agora. Espera aí. Ah, não. Só faltou juntar... É isso mesmo. Juntar o A com o D está juntado, na verdade. Então, ó, A, D, O, de forma que esse B... Dá licença. Opa. Desculpa. Aqui. Pronto. Eu sei que esse arco tem a propriedade de centro em B, como eu gostaria. Eu sei que esse arco tem a propriedade de centro em O que eu gostaria. E eu sei que esse ângulo é de 132 graus. Por que existe viabilidade no ângulo A? A resposta tem a ver com o que eu expliquei para vocês em relação à escolha do ponto O. Em outras palavras, à medida que você vai escolhendo o ponto O um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, ainda viável, você vai construindo essa figura inteira de forma que o A também vai poder variar um pouco. E o que é bacana, o que a gente acabou de provar, na solução que eu acabei de exibir para vocês, é que, no que se refere a valores inteiros para A, as possibilidades são bastante reduzidas. Né? E isso é bastante razoável, a partir da minha explicação, que vocês percebam que não foi tão simples eu escolher um O arbitrário que continuasse viabilizando essa configuração geométrica. E agora, digamos, me parece que essa solução fica ainda mais interessante, porque mostra que, de fato, existem restrições geométricas suficientes para garantir que o ângulo A, no que se refere pelo menos a valores inteiros, não tem tantas possibilidades assim. Apenas 5. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou me despedindo agora dos meus convidados aqui no YouTube. A semana que vem, se Deus quiser, terça-feira, às 19 horas, eu pretendo retomar as nossas masterclasses como de costume, no dia e horário usuais. Fico à disposição para que vocês entrem em contato comigo, seja por esse site, ou seja por esse site. E aqueles de vocês que têm interesse no ITA, entrem nesse site
a partir de amanhã, meio-dia, para vocês terem acesso ao link para o Zoom, onde vocês vão poder fazer a primeira aula comigo sem compromisso e sem custo, e depois receberem o material correspondente. Muito obrigado pela presença de vocês. O pessoal do Zoom, por favor, me aguarda para o coaching e uma boa noite, saúde para vocês e para os seus familiares. Até uma próxima vez, fico à disposição. Muito obrigado.